Olá, estamos de volta. Vamos tentar responder, ou seja, terminar o nosso primeiro capítulo, ou seja, a aula que eu comecei estava a ficar longa, então decidi continuar num outro vídeo, que é este. Vamos falar de tipos de resistors. E antes de continuar, antes de passar para falarmos de tipo de resistor, eu gostaria de acrescentar um ponto que é fundamental à resposta da pergunta que foi da aula passada, né, que é se alguém morrer eletrocutado, esta pessoa morreu por causa da corrente ou por causa da tensão. E que este ponto que é a frequência, né? Frequência é importante também sabermos que a frequência também determina a fatalidade da quantidade de corrente. E eu gostaria aqui de enfatizar que é a corrente que mata a pessoa, não a tensão. Então a pessoa morre por causa da corrente. E eu vou falar mais de frequência, vou entrar em detalhes quando nós estivermos a falar de frequência. Então por agora eu gostaria de ficar só aqui, só mencionar que a frequência é um outro fator importante a considerar quando se fala de fatalidade em eletricidade. Tipos de resistores. Primeiro, eu gostaria de dizer que resistência representa-se de uma forma, desta forma, né? Normalmente representamos resistência desta forma, simbolicamente, mas isso é por causa de algo que eu vou aqui explicar porque é que representamos resistência assim. Suponhamos um tubo, de novo, vamos voltar um tubo direito, né? Um tubo liso, sem uma estrutura complexa, ou seja, que a geometria seja assim, tão direita quanto essa. A quantidade de água que nós aplicarmos aqui praticamente não vai ter nenhum impedimento para passar de um ponto A para o ponto B. Ou seja, praticamente não há resistência. Existe uma resistência mais mínima, muito mínima, né? Ainda assim, se as paredes deste mesmo tubo forem lisas, muito menores ainda. Agora, suponhamos um tubo ondulado, né? Ou seja, geometria um pouco mais complexa. Suponhamos um tubo desta natureza. Aqui ponto A e aqui ponto B. Se aplicarmos a mesma quantidade de água neste tubo, o que vai acontecer é o seguinte: esta água vai precisar de uma força para chegar até aqui. Esta força não será a mesma para subir. Vai precisar de uma força ainda maior para subir e depois descer, subir, descer. É cansativo. Quer dizer, há uma resistência que esse tubo oferece à passagem da corrente da água, né? Nesse caso, a água teria levado mais tempo para chegar no ponto B do que neste caso. Então, é esta oposição, esta resistência que os cientistas decidiram utilizar para simbolizar, ou para usar este símbolo, né? Este símbolo é praticamente para simbolizar a resistência à passagem da intensidade da corrente, né? Ou seja, a corrente vem, tem que subir, tem que descer, tem que subir, tem que descer. Isso é para mostrar ou para simbolizar a resistência que este componente oferece à passagem da corrente elétrica. E em muitos softwares de desenhos eletrônicos vamos ver símbolos como este, né, também para representar resistência. Mas esse símbolo é desenhado desta forma, mas pelo que as resistências eletrônicas fisicamente parecem-se dessa forma. Então, para facilitar algumas pessoas, alguns softwares vão utilizar este símbolo, né? Nós vamos ver os dois.
mas alguns vão utilizar este símbolo. Mas o símbolo convencional para representar corrente, ou resistência, desculpa, é esta. E existem vários tipos de resistores, né? Então, e vamos fazer aqui uma diferença. Resistência e resistor são duas coisas diferentes. Resistor é o elemento, componente, resistência é a oposição que este mesmo componente tem, dentro dele tem uma propriedade que é a resistividade, que oferece essa oposição à passagem da corrente elétrica, que se chama resistência. Então, existem vários tipos de resistores, e os mais tem resistores lineares e resistores não lineares. Os mais conhecidos, os mais vistos, mais populares são os resistores de carvão, o potenciômetro, reóstato e surface mounted resistor. São resistores pequenos, minúsculos, que são utilizados na eletrônica moderna. Estes resistores são os resistores que são mais utilizados hoje do que os outros, principalmente estes, né, que são de carvão, que praticamente têm a mesma função. Então, porque são muito, muito, muito pequenos, e facilita. Por isso é que hoje nós temos o tamanho dos nossos computadores são menores, dos nossos telefones também são mais finos, e graças a componentes como esses, ou deste tamanho, que facilita-nos hoje termos eletrônicos mais finos, telefones mais modernos, né? Os telefones modernos utilizam esses antigos, utilizavam esses resistores, né? Mesmo computadores, televisão, tudo que era eletrônico, estes são os resistores que mais utilizavam, né? Mas hoje ainda assim encontramos estes resistores em muitas outras aplicações, mas esses são os mais utilizados. E também temos os varistores, os termistores e os fotoresistores, que são resistores receptores de luz. E nós vamos aqui falar de fotoresistores mais tarde, vamos entrar em detalhe mais tarde. E aí, isto é da forma que estes elementos apresentam-se fisicamente na natureza, né? Ou seja, nós quando estivermos a comprar, nós vamos ver os elementos dessa forma, parecem-se dessa forma, são fotografia, mas simbolicamente eles representam-se dessa forma, que é fixed value, que quer dizer, isso em inglês, que quer dizer valor fixo, resistores de valores fixos, que são os resistores de carvão e os surface mounted resistors, são representados dessa forma, né? Quer dizer que o resistor, o valor desse resistor não varia, tem um não variável. E tem os reóstatos, que são resistências variáveis, e tem os potenciômetros, também são resistências variáveis. Tem os termistores, também são resistências variáveis em função do tempo, e tem os fotoresistores, que são resistores receptores de luz. E onde é que nós vamos encontrar esses resistores? Resistores fixos, como acabei de dizer, quase todos os eletrônicos nós encontramos. Potenciômetro, eu acho que é um dos mais importantes. Nós encontramos potenciômetro em muita coisa. Por exemplo, numa mesa de DJ, o que nós utilizamos para aumentar o volume ou para baixar certas coisas, é onde vamos encontrar os potenciômetros, né? Esses são os resistores de resistências fixas, que não variam, são as mesmas, independentemente da condição, que são resistores de carvão. E aqui estamos a ver os surface mounted resistors, também, que são resistores fixos, mas são mais pequenos, e hoje utiliza-se mais na eletrônica moderna, utiliza-se mais esse, que facilita a redução
dos eletrônicos que nós vemos hoje. Nós vemos hoje computadores, iPads, todos esses eletrônicos que são muito finos utilizam resistências desse género. E potenciômetro estes são dois tipos de potenciômetro. Tem o potenciômetro que se chama slider quer dizer o que escorrega, né, de um ponto ao outro, e o outro potenciômetro que é o mais comum, né, que nós giramos, e nós vimos esses dois tipos de potenciômetro em mesas de DJ, por exemplo. Todos esses que estão aqui são tudo isso que está aqui são potenciômetros. Esses dois também são potenciômetros, são sliders. Esses dois também são potenciômetros. Então, há uma série de aplicações, até em fogões. As bocas dos fogões que nós utilizamos são potenciômetros. E nós não pensamos nisso, né? Normalmente as bocas de fogões também são potenciômetros, variam a resistência, ou seja, variam a passagem da corrente elétrica para alguns fogões elétricos, né? É que facilitam ou minimizam a passagem ou maximizam a passagem da corrente elétrica, ou seja, quanto maior for a resistência, mais baixo é o nível do fogo, né, do nosso fogão. E eu depois vou entrar em detalhes para falar de fogão quando nós estivermos a falar de curto-circuito, que é o princípio de funcionamento dos fogões. Mas só para saber, os botões que nós utilizamos para ligar os nossos fogões, mesmo os fogões a gás também têm potenciômetro, né, que facilitam ou limitam a passagem de gás. Então também tem potenciômetro. Então, potenciômetro, resistores e todos os outros tipos de resistores, variáveis e não variáveis, são amplamente utilizados nas nossas vidas, né? Então, nós estamos rodeados disso e praticamente nós só utilizamos e nem sabemos às vezes o que estamos a utilizar. Então, eu gostaria de terminar este vídeo aqui e eu vou falar mais, vou entrar em mais detalhe sobre potenciômetro quando nós estivermos a falar de curto-circuito e tudo mais e como é que funciona. E essa foi uma breve introdução dos tipos de resistores que nós utilizamos na eletrônica moderna. Muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima aula. E fiquem ligados no nosso canal Engenharia AO. Deixem aí o vosso like. E sigam o nosso canal. E quando nós tivermos novos vídeos, vocês vão ter notificações para assistirem e continuarem a acompanhar os nossos vídeos. Muito obrigado. Até a próxima aula.